Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3. Vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouco aqui no livro do Êxodo, no capítulo 3. Por gentileza, abra ali a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, em nome de Jesus. Amém? Vou só ajustar aqui meu cronômetro para não passar do horário, viu, queridos? Eu não estou assim mexendo no relógio, não. Só ajustar o cronômetro para nós não passarmos do horário, para não ficar algo muito longo. Então, livro de Êxodo, capítulo 3, por gentileza, abra comigo. Livro do Êxodo, no capítulo 3. Se você achou aí, diz um amém no chat, por gentileza. Fale conosco aí, compartilhe esse link com o maior número de pessoas. Convide alguém para estar conosco nesse período, onde estaremos adorando ao Senhor através da palavra agora. Êxodo capítulo 3, a palavra diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio da sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E continuou Deus: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Amém. Que o Espírito Santo nos abençoe neste momento, que a graça do Senhor envolva a tua vida, a tua casa. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Aqui, se você observar e ler comigo, desde o capítulo 1 até o presente momento, no capítulo 3, você vai observar que Moisés ele sai do deserto, do palácio de Faraó, ele vai para o deserto, ele vai para uma terra chamada Midian. E ali na terra de Midian, Moisés conhece uma família, conhece a sua futura esposa, no capítulo 2, depois ele casa-se com Zípora e faz parte da família de Jetro, e Moisés passa a ser um pastor de ovelha. Do palácio de Faraó, príncipe do Egito, ele passa a ser realmente um pastor de ovelhas. Você conhece a história de Moisés, né? Não vou me deter a isso aqui devido ao tempo, mas Moisés era um hebreu, realmente passou por um momento a sua família passou por um momento de crise muito difícil, onde houve um decreto de Faraó para que houvesse a morte de todo menino, né, de todo homem, fosse lançado no rio Nilo, e as parteiras, quando fizeram o parto de Moisés, as parteiras foram abençoadas, também juntamente com o parto de outros filhos de hebreus. Mas a sua mãe, ela realmente esconde Moisés por 3 meses, e quando não dava mais para esconder o menino, ela constrói uma arca, ela constrói um cesto, ela betuma por dentro e por fora, e ela coloca Moisés dentro, lança no rio Nilo, um rio realmente cheio de crocodilos, né? Um rio cheio de violência, e a mão do Senhor vai conduzindo esse cesto até a filha de Faraó, onde ela estava se banhando. Ela observa o cesto, uma serva traz até ela, e ela vê a criança, ela deduz que era filho de hebreu, e dá-lhe o nome de Moisés, porque o nome de Moisés é aquele que foi tirado das águas. E ali, realmente, começa a história. Moisés cresce, é educado com a ciência do Egito, a arquitetura, a engenharia, a linguagem. Deus tira realmente Moisés da sua casa, coloca Moisés dentro da casa de Faraó, né? Satanás tenta matar os filhos dos hebreus, muitos morreram, mas Moisés realmente foi colocado dentro da casa de Faraó, porque Deus precisava trazer um libertador para aquela nação.
E aí, realmente, se você voltar no versículo 23 do capítulo 2, você vai ver, depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E aí o capítulo 3, realmente você vai observar a manifestação de Deus através da sarça ardente. Mas o que me chama muito a atenção nesse momento, antes de Deus levar Moisés de volta ao Egito para libertar a nação de Israel, eu quero falar realmente sobre a pessoa de Moisés. Eu quero falar realmente sobre o que aconteceu aqui nesses 6 versículos apenas. Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro, chegou perto de um monte chamado Horebe, chamado Monte de Deus, e de repente algo sobrenatural acontece. Uma sarça, uma árvore, uma planta começa a pegar fogo. Mas, pastor, isso é normal no deserto. Sim, pelas altas temperaturas do deserto, é muito normal um arbusto pegar fogo, uma planta, uma árvore pegar fogo. Ainda mais se ela estiver seca, ou mesmo não sendo seca, pelo calor escaldante, a temperatura alta de um deserto. É muito normal um arbusto, uma planta pegar fogo. Mas algo traz o interesse ao coração de Moisés. Esse arbusto estava ardendo em chamas, mas ele não se consumia. Ele queimava, mas ele mantinha a sua estrutura normal e natural. Foi isso que despertou o interesse de Moisés. Esse interesse que o texto realmente diz assim, olha, o versículo 3. Versículo 2, final do versículo 2. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão e por que a sarça não se queima. Houve um interesse no coração de Moisés para realmente ver o que estava acontecendo com aquela planta. E quando ele fala consigo mesmo, ele não fica somente na fala, ele toma uma atitude, ele volta para aquele arbusto, e quando ele se vira para ver o que estava acontecendo, Deus brada. Deus chama o interesse, chama a atenção de Moisés através daquela sarça. E muitas vezes, queridos, em meio a crises, em meio às dificuldades e adversidades que passamos, Deus sempre tem o interesse de chamar a nossa atenção. Todos os dias que eu e você acordamos, Deus sempre tem o interesse de chamar a nossa atenção. Agora, o que Deus espera, na maioria das vezes, é que nós também nos interessemos quando Ele chama a nossa atenção. Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria: como anda o seu interesse? Seria uma pergunta para mim e para você. Como anda o seu interesse pelas coisas de Deus? Como anda o seu interesse pelas manifestações a quais Deus realmente quer chamar a nossa atenção? Porque em meio a essa crise que estamos vivendo, não pense que Deus realmente soltou as rédeas das coisas e esqueceu de nós. Não. Deus, ele não perdeu o controle de nada, porque Ele é o controle de tudo. Mas Ele realmente, em meio a essa crise, Ele está chamando a nossa atenção. E Ele espera que eu e você tenhamos um interesse. Através de uma manifestação. No caso, esse arbusto pegava fogo, mas ele não se consumia. Ele mantinha a sua estrutura natural e comum. E diante da crise que estamos vivendo, as manifestações contrárias, saiba que Deus também está chamando a nossa atenção e Ele quer que nós nos interessemos por Ele, pela presença dEle, pela manifestação dEle nesses dias em que estamos vivendo. E é aí que eu quero entrar e conversar com você sobre 6 coisas, sobre 6 princípios de que o Senhor realmente quer que nós nos interessemos. Para que o Senhor, queridos, Ele se manifeste, serão necessários alguns princípios na palavra, e eu tiro aqui desse texto esses 6 princípios. Deus, para que Ele se manifeste e chame a nossa atenção, Ele quer que realmente nós tenhamos interesse, em primeiro lugar, para que haja a manifestação de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. E o primeiro princípio é estar no deserto.
Moisés estava onde? No deserto. Essa é a primeira ação, esse é o primeiro princípio para que Deus realmente possa se manifestar. Estarmos no deserto. Porque, queridos, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que sempre foi no deserto, ou foi no deserto que aconteceram as maiores manifestações para com os filhos de Deus. Foi no deserto onde aconteceram os maiores milagres da história do povo de Deus. Deserto, amados, é um lugar onde os olhos naturais não enxergam nada além de escassez, de aridez, de areia. Porque é no deserto, é o lugar onde o deserto, queridos, é um lugar onde ele deixa a pessoa desorientada. No deserto, por causa das altas temperaturas durante o dia e as baixas temperaturas durante a noite, ela não só desorienta, ela tira a direção de uma pessoa. No deserto, ela deixa muitas vezes as pessoas sem caminho. E o deserto pode representar algum tipo de crise que nós venhamos a viver ou estejamos vivendo. O deserto realmente, ela quer que nós mantenhamos os nossos olhos naturais nas coisas que nada seja além de um lugar onde quer trazer uma desorientação, algo sem direção para as nossas vidas, mas é no deserto que Deus manifestou os seus maiores milagres. Foi no deserto que Deus realmente trouxe muitas respostas para o povo dele. Sempre no deserto. O que nós precisamos realmente é não orarmos para sair da crise, mas é orarmos para que nesta crise o Senhor venha e se manifeste e nos traga direção e nos coloque de volta ao caminho para que a gente possa viver as coisas e os propósitos que Deus tem para nós. O deserto é um lugar onde aos olhos naturais não se enxergam nada além de aridez e escassez. Mas a palavra diz ali o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Tire os teus olhos das coisas temporais e mantenha os teus olhos nas coisas que são eternas. A crise ou o deserto é o momento onde nós precisamos entender de que os nossos olhos não podem permanecer no deserto. Podemos estar nos desertos, mas os nossos olhos precisam estar na palavra. O nosso pé pode estar ali na escassez do deserto, mas a nossa mente tem que estar na abundância da palavra. A nossa vida pode estar na aridez de um deserto, mas a nossa mente, a nossa fé, a nossa confiança precisam estar nas fontes abundantes que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Então, o primeiro princípio para que a ação de Deus se manifeste é estarmos no deserto. Mas nós não vamos permanecer nesse deserto. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas no deserto, amados, você é obrigado a se tornar dependente, pois com os olhos espirituais você consegue enxergar o seu caminho. No deserto da crise, nas situações adversas, Moisés aprendeu a viver uma vida de dependência de Deus. A partir desse momento, ele começa a se tornar um homem dependente de Deus. Eu vou citar vários textos aqui. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando eu me torno dependente da palavra, mesmo vivendo dentro de um deserto, mas os meus olhos vivendo na palavra, o Senhor, Ele coloca um caminho nesse deserto. O segundo princípio para que a manifestação realmente de Deus venha
e ele possa despertar esse nosso interesse. Moisés estava no deserto, mas Moisés também estava no monte. Porque olha o que diz o versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Quando eu estou no deserto, mas eu mantenho a minha mente e o meu coração nas fontes da palavra, eu sou direcionado e levado ao monte de Deus. Esse monte de Deus estava no deserto. Então, amados, é importante nós estarmos no deserto. É necessário para nós estarmos no deserto, porque quando mantemos a nossa vida no deserto, mas com coração e esperança na palavra, nós seremos levados ao monte de Deus. Então, o segundo princípio é estar no monte. E esse monte Horebe. E o monte Horebe, queridos, representa o lugar de encontro. O monte Horebe representa lugar de manifestação e lugar de revelação de Deus para com o seu povo. É o lugar onde o povo parou para refletir e ouvir a voz de Deus. Que você possa, nesse dia, parar para ouvir e refletir a voz de Deus. O deserto nos leva ao monte de Deus. E o terceiro princípio, para que haja manifestação de Deus em nossas vidas, realmente sim, é estar no deserto, é estar no monte, mas temos que estar atentos. Vai colocando aí. Temos que estar atentos. E a palavra atenção, a tradução dela é concentração da mente, da visão, da audição, numa determinada coisa, de forma a entender que aquilo que está a acontecer, ou seja, estar atento é você estar dedicado. Eu preciso sim estar dedicado, estando no deserto, sendo direcionado para um monte, mas eu preciso voltar o meu interesse em dedicação àquilo que Deus está dizendo. Porque no monte de Deus é o lugar da manifestação, no monte de Deus é o lugar da revelação, no monte de Deus é o lugar da ação dele, é o lugar onde realmente eu tenho que estar atento e dedicado para ouvir a voz do meu Deus. Jó capítulo 13, versículo 17 diz: ouvi com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Provérbios capítulo 5, versículo 1 diz: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Hebreus capítulo 2, versículo 1, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aleluia. Convém estar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então eu preciso estar atento às coisas de Deus, eu preciso estar atento à voz de Deus, porque quando eu estou no monte dele, ele se manifesta. Quarto princípio, quando eu estou atento, eu preciso estar interessado. O que Deus estava vendo no coração de Moisés era o interesse. Moisés se interessou. Me virarei para lá e olharei. Moisés se interessou. Moisés teve curiosidade, Moisés teve desejo, Moisés teve entusiasmo, Moisés teve vontade de estar próximo daquela manifestação. No deserto, no monte de Deus, ele se manifesta, e aí surgiu no coração de Moisés esse interesse. Ei, querido e querida, nós precisamos, em meio a tudo isso que estamos vivendo, voltar e estar interessado, sermos curiosos, sermos desejosos, termos vontade e entusiasmo pelas coisas de Deus. Abre comigo, por favor, no Salmo 42. Salmo de número 42. Por gentileza, abra lá a sua Bíblia, queridos. Salmos de número 42. O versículo 1 diz assim: como o cervo anseia pelas correntes das águas,
Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Como a corça anseia pelas águas correntes, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Estar interessado, estar entusiasmado, estar desejoso e ter vontade de estar perto do Senhor, interesse de estarmos perto do Senhor, mas não interesse de estarmos perto por aquilo que Ele pode nos dar, mas temos interesse de estarmos perto por aquilo que Ele é e representa. Quinto princípio. Nós precisamos, queridos, para que haja manifestação de Deus em nossas vidas, através dessas situações que estamos vivendo, é estarmos dispostos. A palavra disposição é estar inclinado. A palavra disposição é estar propenso, é estar ativo, é estar animado. Precisamos inclinar o nosso coração. Precisamos estar propenso às coisas de Deus, à vontade de Deus, ativo, animado. Quer ver? Volta comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 41 ao 45. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se, disposição, está disposto, inclinou-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos, disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E a 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe saiu de carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e cingindo ele os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Estar disposto, quando eu inclino meu coração, quando eu estou propenso às coisas de Deus, o sobrenatural de Deus, a manifestação de Deus acontece em minha vida. Esteja propenso à voz de Deus, esteja propenso à palavra de Deus, esteja inclinado às coisas de Deus, diante da seca que a nação de Israel estava vivendo, diante da dificuldade e crise que eles estavam passando. Elias, ele sobe ao monte do Carmelo, dobra os seus joelhos, inclina à presença de Deus, e a manifestação de Deus vem como uma abundante chuva, aleluia. E sexta coisa, nós precisamos, após estarmos propensos, inclinados, dispostos e interessados, nós temos que tomar uma posição. O que nós precisamos, e Deus precisa ver esse interesse em nós, é que temos que ter uma vida de disposição. Tomar uma vida de posicionamento, tomar posição. Uma vida de posicionamento, e uma vida de posicionamento gera intimidade com Deus. Quando o Senhor vê que Moisés executa aquilo que ele mesmo estava esperando, a voz dele brada, e ele diz assim: Moisés, Moisés. Ou seja, quando o Senhor vê que Moisés executa aquilo que ele mesmo estava esperando, que o Senhor estava esperando, a voz dele brada e chama aquele homem pelo nome. Isaías capítulo 45, se você quiser abrir lá, Isaías capítulo 45, ali no versículo de 2 ao versículo 4, a palavra diz assim:
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Queridos, quando Deus chama alguém pelo nome, Ele está chamando a sua atenção, estabelecendo a sua palavra, porque o seu propósito irá se manifestar. Mas abre comigo aqui em Isaías capítulo 43, volta um pouquinho. Ele diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, nome, que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando ele chama alguém pelo nome, ele está chamando a sua atenção, porque ele vai manifestar algo sobrenatural. Fica atento agora, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Quando ele te chama pelo nome, é porque algo sobrenatural vai acontecer. Então, nesse dia, ele está chamando você pelo nome, chamando a tua atenção, trazendo interesse no teu coração, porque nesses dias, algo sobrenatural vai acontecer em nome de Jesus. Deus somente se revela para aqueles que se aproximam e para aqueles que o buscam, queridos. Olha Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, versículo 13. Interessante esse texto. Diz a palavra: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos deportei. Vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, para que os seus propósitos se cumpram em sua vida, é necessário que seja retirado as suas sandálias, ou seja, os seus fundamentos. Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque agora você não vai mais viver pelos fundamentos do Egito, você vai viver pelos fundamentos da minha voz, da minha palavra. Tira essa sandália, porque o lugar onde pisas é a terra santa. E os fundamentos que Deus realmente nos ordena é buscarmos uma vida de santidade. Não há, queridos, como viver nos propósitos de Deus com os seus próprios fundamentos. É necessário nós andarmos pelos fundamentos do Senhor. E qual é o principal fundamento do Senhor? Fala comigo aí onde você estiver. Santidade. A primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra esteja cravada, enraizada no teu coração e você possa viver com interesse pelas coisas de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo culto, em nome do Senhor Jesus. Amém.